E se eu dissesse que Deus já está falando com você, todas as noites? Mas você simplesmente não permite a linguagem. Neville Goddard revelou algo extraordinário. Os sonhos e as visões não são produtos da mente, mas a forma como Deus instrui o homem. E há uma revelação ainda mais profunda. A voz que você procura não vem de fora. Ela fala através da sua própria imaginação. Nesta palestra, Neville explica por que os sonhos podem mudar completamente sua vida, revela o verdadeiro significado espiritual das visões, e mostra por que sua imaginação é a rocha sobre a qual toda a realidade deve ser construída. Fique até o final, porque uma única compreensão desta palestra pode transformar completamente a forma como você vê Deus e a si mesmo. No livro de Jó, capítulo 33, lemos: Deus fala de um jeito e de dois, mas o homem não o compreende. Então, ele descreve os dois jeitos. O primeiro, em sonho, o segundo, em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens, enquanto dormem em suas camas, então ele lhes abre os ouvidos e lhes sela a instrução. Versículo 14. Ora, o homem pensa que nunca teve uma visão. Ele já teve um sonho, sim, mas nunca uma visão. Se eu lhe dissesse que este vasto mundo é uma visão, isto é visão quando você se encontra em outro mundo, um mundo terrestre como este, e você terrestre como você é este mundo, um mundo real. Talvez outra passagem do tempo, mais real como esta. Quando você retornar aqui com a lembrança do que aconteceu, você falará disso como uma experiência e dirá que foi uma visão. Bem, isto é visão. Esta é a visão das Escrituras. Você está sonhando com isso. O homem não acreditará que este é o seu sonho. Você e eu concordamos em sonhar juntos, e estamos sonhando juntos, e temos que realizar esse sonho. O fim disso é a virada e ainda será uma série de visões. Todo o Antigo Testamento descreve o sonho intercalado com a visão. O Novo Testamento é o retorno. Falamos no Novo de uma Trindade e isso confunde os homens. De fato, o bispo Pike renunciou. Ele disse que a Trindade o confundia e que não a aceitava. Não se pode chegar a um nível mais alto na Igreja Episcopal do que Pike chegou. Ele ocupa um cargo tão alto nessa igreja quanto qualquer cardeal na Igreja Católica. Mas ele não consegue compreendê-la. E ele disse que, no que diz respeito ao nascimento virginal, isso está fora de questão. Ele não a compreende, não a entende. Se você explicar de forma simples: Deus Pai, o Pai que permanece, o Filho que procede, o Espírito Santo que retorna, e os três são um. Não são dois ou três, são um. O sonhador no homem é Deus e só existe Deus, nada além de Deus. Mas você buscou uma experiência em seu sonho. Onde você está sonhando? Se eu entrar em um mundo e esse mundo for tão real quanto este, e eu me lembrar de onde eu estava quando tudo começou, eu sei exatamente onde era, e não é neste mundo que me encontro. Eu sei exatamente onde o que chamo de eu, o corpo, está deitado em uma cama em uma certa cidade, e sei exatamente onde ele está e não consigo voltar. Não há caminho de volta, nenhum mesmo. Mas me lembro de como eu fazia isso antes, e era sentindo. Então começo a me sentir na cama que conheço tão bem. Finalmente, me sinto naquela cama e o corpo está catalético, não consigo me mover. Não consigo abrir os olhos, não consigo mover um dedo, e ali permaneço por um tempo que não saberia dizer. Talvez não mais do que 30, 40 segundos, mas poderia ser mais, mas não tenho como cronometrar. Pareceu longo porque é desconfortável se encontrar em um corpo que está morto. É assim que você se sente, o corpo está morto, mas você está vivo. Então, de repente, você consegue mover um dedo, consegue mover o cotovelo, consegue sentir o calor da sua esposa nesta cama de casal, e então consegue abrir os olhos e os objetos familiares estão na parede, na cômoda, e você está de volta. Então, você voltou? Você não está sonhando com isso tanto quanto sonhou com aquilo? Mas onde você está? O homem não consegue se lembrar de onde se deitou para sonhar com isso. Se conseguisse, voltaria para lá também.
Assim como eu me encontrei em um mundo como este, mas me lembrei de onde o coloquei e então me senti de volta nele, mas com a lembrança do que eu havia feito. Encontrei pessoas como você, conversei com elas e elas responderam. Elas estavam vestidas, eram reais, tudo era real e era terreno. Então eu voltei. Mas agora eu disse. Agora estou de volta, como se eu não tivesse outra área onde realmente estou sonhando com isso. Se aquilo foi uma visão, isto também é uma visão, pois não difere disto. Então ele tem duas maneiras de falar com o homem, mas o homem não percebe. Bem, eis um sonho. Todos nós somos mestres em interpretar sonhos de forma errada. Um amigo me contou na segunda-feira, ele está aqui hoje à noite. A primeira vez, disse ele, que te vi em um dos meus sonhos. Ora, um sonho tem um núcleo central de verdade. Não tente interpretar cada pequeno aspecto do sonho, porque eles são insignificantes. É como tentar interpretar cada palavrinha de uma carta. Uma carta transmite um pensamento, mas você não precisa dissecar cada palavra. O importante é o que ela transmite. Bem, aqui começa como um sonho. É meu aniversário e há 2 bolos porque a festa é enorme, a multidão é grande. Além do meu aniversário, vou dar uma palestra ao mesmo tempo. Jean estava presente, Bud estava presente, e ele disse. Não tenho certeza se era Bud ou o senhor que se senta na frente, na segunda fila à sua esquerda, e, portanto, seria rei. Mais um ou outro. Eles estavam lá e muitos dos que estão aqui. Jean foi categórica sobre o que queria em seu bolo e foi muito firme ao dizer a todos os outros que não deveriam repetir esse desenho nos outros bolos. Ela foi irredutível quanto a isso. Bem, isso não é significativo para o sonho. Isso é parte. É o começo do sonho, a construção de uma história. Ele sai para procurar aviões, azuis e verdes, para o bolo. Quando volta, um dos bolos sumiu, e ele pensa. Bem, talvez a festa tenha acabado e eu não tenha ouvido Neville, e esse era o motivo não só da festa, mas, na verdade, de ouvi-lo. Então ele se encontra na praia, e agora é Rei ou Bud na praia, e ele se vira para um deles e pergunta. Onde estão todos? Ele aponta para o mar, para uma rocha, e diz. Ali estão eles, praticamente fora do alcance da vista, bem longe no mar, uma rocha enorme, e todos estão nela. Depois, mais adiante, uma rocha menor, e uma pessoa nela, uma criança ou uma menina, que está um pouco ansiosa e com medo porque está sozinha. Então ele se vira para um dos 2 senhores e pergunta. Como eles chegaram lá? E ele responde, mentalmente. Então, um deles disse. É fácil, sem problema, e depois acrescentou. Vou pegar a criança pela mão. Ele pegou a criança mentalmente em sua mão e então eles estavam na grande rocha com aquele homem. Ele pegou esse homem pela mão também. O senhor que escreveu a carta o pegou pela mão e eles estavam na rocha. Então ele disse. Você tinha acabado de dar a palestra. Era um lugar parecido com este clube universitário, com uma exceção, no meio do palco havia uma escada e você estava cumprimentando todas as pessoas. Você estendeu as mãos para mim, e eu peguei suas 2 mãos, e então você me disse. Que bom que você veio, filho escolhido. Ou, ele disse, poderia ter sido escolhido. E então, eu acordei. Bem, este é um sonho muito significativo. Não se trata de uma festa, nem de um aniversário, nem de bolos. Mas a linguagem das Escrituras o revelará. Há uma rocha, e isso é o importante, no meio do mar, e o único caminho até lá é através da minha imaginação. Faço a jornada mentalmente, mas me encontro sobre a rocha. Na Bíblia, no capítulo 32 de Deuteronômio, lemos. Vocês se esqueceram da rocha que os gerou e do Deus que os deu à luz. Versículo 18. Aqui, a rocha é equiparada a Deus. No Novo Testamento, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, lemos. E beberam da rocha sobrenatural que os acompanhava, e a rocha era Cristo. Versículo 4.
Portanto, ele alcançou a rocha, está sobre a rocha. Ele me conjurou de dentro de si mesmo, pois todos os sonhos são egocêntricos. Ele conjurou todos naquele sonho a partir de si mesmo, pois o homem contém todo o vasto mundo. Somos chamados automaticamente, sem nosso conhecimento, sem nosso consentimento, a desempenhar o papel que ele escreveu para si mesmo. Ele alcançou essa pedra fundamental. Se você não construir sobre a rocha, quando os ventos vierem, os rumores simplesmente derrubarão qualquer estrutura que você tenha, se você construir sobre a areia movediça. Deve-se construir somente sobre a rocha, e a rocha é Cristo, e Cristo é Deus, e Deus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Esse é Deus. Quando você diz eu sou, esse é Deus. Portanto, a figura central do cristianismo é a imaginação humana. Quando o homem aceitar isso como o primeiro princípio da religião, então, todos os dogmas, todos os rituais, toda a adoração externa, terão ouvido as trombetas de Josué. E você sabe o que acontece quando elas são ouvidas. Todas caem, todos os edifícios que estão sobre qualquer estrutura que não seja aquela rocha que é Deus. E Deus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Então, aqui, ele teve uma experiência maravilhosa, ele está na rocha. Mas ele pode se afastar dela. Pode virar as costas e esquecer que a causa de todos os fenômenos de sua vida é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Pois há apenas uma fonte de toda a criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, 3. Portanto, se algo acontece em seu mundo, não há para onde olhar a causa, a não ser para sua própria e maravilhosa imaginação humana. Bem, ele a encontrou, e Deus está dentro de si. Quando falo de Deus nas Escrituras, é o Deus no homem que fala, o sonhador no homem que o faz, e esse sonhador nele é a sua imaginação, que evoca do nada. Que artista poderia, em uma única noite, ter evocado aquela cena e a construído como ele fez? Fez isso com perfeição para revelar a si mesmo onde ele se encontra naquela noite, na esperança de que continue naquela rocha. Pois ele é o escolhido, o filho escolhido, ele se autodenomina assim, pois Deus se autodenomina assim. Pois aqui, ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo, e os três são um. Os três concordam, como nos é dito na Epístola de João, a primeira epístola, capítulo 5, e ele os chama por três nomes diferentes. O Espírito, a água e o sangue, os mesmos três. O Espírito, a água da verdade, pois ele se chama de água viva. Se me pedisses, eu te daria a água viva, da qual nunca mais terias sede. 1 João 5 versículo 7. Bem, o que é essa água viva da qual eu nunca mais teria sede? A verdade. Pois se eu experimento a verdade, então, ninguém pode me enviar uma fome que me faça passar fome. Enviarei fome sobre o mundo, não será fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Amós 8 versículo 11. Bem, então ele a encontrou. Ele encontrou a palavra de Deus, e ninguém vai impedi-lo. Ele se afastará. Se der ouvidos a todos os rumores ou a qualquer coisa externa, ele mesmo poderá se afastar da sua grande verdade que encontrou. Ele encontrou a rocha. Agora, quando alguém tem um sonho assim, por exemplo, e ela está aqui esta noite, ela se vê de manhã cedo com um sono terrível, então se joga no sofá e, instantaneamente, o sonho começa. Ela vai até a porta dos fundos. É mais como um estado de vigília, como uma visão, mais do que um sonho. Era a porta dos fundos dela. Ela abre a porta, ouve uma batida e vê um jovem cavalheiro, um cavalheiro bonito, mas obviamente faminto. Ele parece ser um cavalheiro, parece ser gentil, parece ser educado, um verdadeiro cavalheiro. Ele pede um pouco de comida, até mesmo, bem, alguns biscoitos ou até mesmo flocos de milho, disse ele. Então ela o convidou para entrar. Pareceu-lhe. São cerca de 5h30 e meu marido já deve estar voltando para casa. Como vou explicar a presença desse homem para o meu marido se estou alimentando-o na casa dele? Nesse momento, antes que eu pudesse fazer algo por ele,
minha filhinha me sacudiu para me acordar, porque ainda era madrugada. Eram 11 da manhã. Não havia tempo para dormir, pois eu havia dormido a noite toda. Mas, depois que acordei, lembrei-me do homem e, como não o havia alimentado, imaginei que o alimentasse. É isso que eu quero dizer. Você leva isso ao extremo e trata o mundo inteiro, lá ou aqui, da mesma maneira. Ela não o alimentou naquela visão, então o alimentou. Em sua imaginação, ela lhe deu comida e o alimentou. E quem ela alimentou? Ela alimentou a Cristo, alimentou a si mesma. Assim, quando vocês fizeram isso a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. E quando não o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o deixaram de fazer. Por isso, tive fome e vocês não me deram de comer. Quando? Quando você não o fez. Então, ela aprendeu a lição. Ela está bem no final da jornada, essa mulher. Ela levou isso tão longe que, mesmo quando voltou e está aqui, tem uma lembrança vívida do que aconteceu, de que não o alimentou. Ela pretendia alimentá-lo, então cumpriu sua intenção, e o alimentou em sua imaginação, e ele foi alimentado. Agora, tudo isso parece insano para o mundo, se eles não entenderem esse grande mistério. Mas tudo aqui é visão, tudo é um mistério. Tudo é um mistério. Em 1946, escrevi um pequeno livreto chamado A Busca e terminei o livro com esta observação e, nesse ínterim, nada me aconteceu para me persuadir a alterar uma única palavra, eu disse no final, no último parágrafo. Este mundo que estudamos com tanto cuidado é um sonho, e nós somos os sonhadores do sonho, sonhadores eternos sonhando sonhos não eternos. Um dia, como Nabucodonosor, despertaremos do nosso pesadelo no qual lutamos com demônios, e descobriremos que nunca realmente deixamos nosso lar eterno, nunca nascemos, nunca morremos, a não ser em nosso sonho. Bem, nada aconteceu de forma alguma para me influenciar a mudar uma única palavra. Pois minhas noites são exatamente assim. Meus momentos de, eu diria, meditação, quando me sento e fecho os olhos, um pequeno sonho como qualquer outro. Às vezes você sai e deixa de ser um sonho, e se torna um mundo exatamente assim. O ser que está realmente sonhando. Um dia eu despertarei lá. Quando eu despertar lá, serei mais evoluído do que em qualquer sonho, porque tive a experiência. Ao descer em consciência, não desço em corpo, desço apenas em consciência, em meu sonho, para um mundo chamado morte eterna, este mundo onde as coisas aparecem, crescem, diminuem, desaparecem, portanto, dizemos que morrem. No entanto, estou sonhando com tudo isso. Um dia me encontrarei lá e não terei ido a lugar nenhum, a não ser em meu sonho. No último fim de semana, conversei com um médico, sua esposa e outros amigos, e eles ainda estão por dentro dessa história de antropologia. Ele disse: quando eu voltar, se é que algum dia voltarei, serei antropólogo. É a coisa mais emocionante do mundo, porque, Neville, apesar do que você diz, nossa história remonta a milhões e milhões de anos. Eu respondi: você se orgulha do fato de seu ancestral ter sido um macaco? Bem, meu ancestral era e é Deus. Essa é a minha origem, e todos os frutos estão de acordo com suas origens. Então, se meu ancestral era um macaco, não importa o quão sábio ele fosse, eu ainda sou um macaco sábio. Mas minha origem é Deus. Eu venho a este mundo e assumo isso por um propósito, essa limitação, e assumi essa pequena fraqueza por um propósito. Mas, disse ele, Neville, essa pequena coisa tem sua origem muito remota na de um macaco. Eu disse: bem, eu não li isso. Me disseram que não conseguem encontrar o elo perdido. Me disseram que os macacos ainda estão entre nós, não é? Bem, eu não consigo ver nenhuma relação. O macaco ainda está entre nós. Quer dizer que depois de milhões e milhões e milhões de anos você vai me levar de volta a todo esse Mioceno e Plioceno e todas essas eras e me dizer que ainda os temos aqui? Eu disse: já ali ocorreu. Não estou dizendo que sei disso por experiência própria ou por alguma visão. Sabemos que o homem surgiu de repente,
E isso não faz sentido para nenhum cientista. Ele surgiu de repente. Por repentinamente, não quero dizer que você aperta um botão e o homem cai do céu, mas quero dizer que não houve nenhum período de evolução. Ele surge de repente em apenas, digamos, uma geração. Bem, como isso é possível? Ele disse que porque acredita, como todos os cientistas, que as mudanças são graduais e levam incontáveis eras. Eu lhe disse: não, as mudanças não são todas graduais. Pode haver um ponto culminante em uma mutação repentina. Agora, imagine por um momento, eu disse, pense nisso. Imagine que algumas mutações importantes ocorreram entre os membros de uma certa colônia de macacos, e eles continuaram a se reproduzir, multiplicar-se e transmitir essa nova característica como resultado da mutação. Bem, em apenas uma geração, você teria o homem. Ele apareceria de repente. Ele não precisaria de uma longa linhagem de milhões de anos atrás dele. Deus é o Criador. Ele poderia pegar a raiz, se você a chama de raiz, ou o galho, se você o chama de galho, e por meio de algumas mutações importantes entre os membros de uma certa colônia de macacos, deixá-los continuar a se multiplicar, e de repente, o que acontece se eles conseguirem transmitir a nova característica? Então eles transmitiram a nova característica e você tem uma nova espécie. E é assim que lhe dizem, e todos os místicos ensinam, o homem aparece de repente. Porque para um homem que pensa em termos de milhões e milhões de anos, uma geração é mais instantânea do que uma enésima parte de um segundo, se formos medir o tempo. Nunca pensei nisso. Bem, eu não estou dizendo que isso seja verdade, eu lhe disse. Apenas lhe dei algo em que pensar. Não estou dizendo que tenho alguma visão para apoiar isso. Estou apenas sugerindo que você reflita sobre isso e, então, mudará sua ideia de ter um macaco como ancestral. Você desceu a um certo nível de consciência, que é o nível chamado homem. Quando você atinge esse nível, você realmente morreu, pela simples razão de que começou o sonho. O sonho começou, e o sonho de Adão. Adão é o homem genérico, é a humanidade. O sonho de Adão é a morte de Deus. Então, Deus morreu quando o homem se tornou uma alma vivente e pôde sonhar. E assim, ele desce, mas ele é um com aquilo que assume para si. E ele teve o sonho, e o sonho é predeterminado. É um sonho horrível, e ainda assim os resultados transcendem o sonho mais louco do homem. Então, a história de Jesus Cristo é a história do que o homem tem que sonhar e, quando sonha, ele se vê vivenciando isso em visão em um mundo tridimensional. Você os trará de volta, um após o outro. Agora, por que uso a palavra mutação? Eu a usei com ele e a usei esta noite com um propósito. No fim, nos é dito. Num abrir e fechar de olhos. O que acontecerá? Ele transformará o nosso corpo humilde, tornando-nos semelhantes ao seu corpo glorioso. Filipenses 3, 21. Não levará tempo. Num certo momento em que você for abraçado pelo Deus ressuscitado, você será instantaneamente transformado, transfigurado, e será um corpo completamente diferente. Um corpo de luz, um corpo de poder, um corpo de sabedoria. Pois Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. Esses corpos de carne e osso não podem herdar o reino de Deus. É necessário um corpo completamente diferente para funcionar em uma era diferente, e esse corpo é completamente. Bem, digamos que é uma mutação, mas é repentina. Quando estive na presença do Cristo ressuscitado e respondi à sua pergunta, uma pergunta simples: qual é a maior coisa do mundo? Respondi com as palavras de Paulo: fé, esperança e amor, estes três, mas o maior deles é o amor. E então ele me abraçou. Ao me abraçar, nos fundimos e nos tornamos um só corpo, e naquele momento eu era amor infinito. É indescritível. Não há poder no mundo comparável ao amor, todos os outros poderes se desvanecem no nada. Não estou falando do amor como o mundo conhece. Todas essas pequenas bobagens que consideramos amor. Não, é algo completamente diferente.
é um poder criativo e é amor. A partir desse momento, esse é o meu corpo. Contudo, devo continuar o sonho até o fim. Quando eu continuar até o fim e esse aspecto de mim for considerado morto, então eu vestirei esse corpo, pois o sonho terá terminado. Vocês poderão dizer de mim então o que Shelley disse sobre alguém que partiu. Ele despertou do sonho da vida, somos nós que, perdidos em visões tempestuosas, agora estamos neste sonho da vida. Cada um de nós despertará completamente dele e seremos Deus. Só existe Deus, nada além de Deus. Portanto, o ser mais horrível do mundo é Deus e o ser supostamente mais glorioso também é Deus. E não há nada além de Deus, todos são Deus. No fim, quando a cortina se fechar e nós, coletivamente formando um só homem, um só espírito, um só corpo, saberemos por que o concebemos e por que o representamos. Os resultados transcendem a mais ousada concepção humana neste nível, pois teremos nos expandido. Teremos uma existência adicional como resultado desta experiência, descendo ao mundo da morte eterna. Então, eu sei que quando voltar, terei que me perguntar: onde, onde, tudo começou com esse sonho? Pois é lá que eu devo, em última análise, despertar. Posso despertar aqui e voltar da visita a outro mundo, mas quando voltar, saberei que aquilo foi tão real quanto isto, e agora, refletindo, se eu contar a história, o mundo dirá: que sonho maravilhoso você teve, Neville. Mas se eu disser: não, não foi um sonho, foi uma experiência como esta, eles não conseguirão me acompanhar e continuarão insistindo que foi um sonho. Bem, eu sei que não foi, assim como isto. Se aquilo é um sonho, eu disse, então isto também é. Então eu concordo com você, sim, foi um sonho. Portanto, admita comigo agora, isto é um sonho. Oh, não, isto não é um sonho. Bem, então, se isto não é um sonho, aquilo também não é um sonho. Mas se aquilo é um sonho e é tão real quanto isto, então isto é um sonho. A diferença é que, quando eu estava lá, me lembrava de onde tinha deixado este objeto, mas agora não me lembro de quando comecei a sonhar com isso, onde me deitei. Se eu pudesse agora me lembrar e usar a mesma técnica de sentir e me sentir novamente como o ser que eu era antes de começar o sonho, eu desapareceria. Desapareceria da vista de todos e acordaria lá. Sei que meu corpo já me aguarda, pois o vesti no ano de 1929, no verão de 1929, quando fui abraçado pelo Senhor ressuscitado. Nada me fez sentir que estamos separados. Tornamo-nos um, e esse um é para sempre. Portanto, há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, que, embora acima de todos, ainda é por meio de todos e em todos. Efésios 4 versículo 4. Ali ele sonha. Então, naquela noite, quando ouvi claramente, deitei-me no meio de ti para dormir, e enquanto dormia, tive um sonho. Sonhei. Eu sabia exatamente o que ele ia dizer. Ele está sonhando que é Neville. É isso que ele está sonhando, sonhando que é Neville. Um dia ele acordará e seu sonho será realidade, e eu sou ele, e todo o vasto mundo sou eu mesmo tornado visível, totalmente projetado para fora. Portanto, quer eu chame isso de real, não é mais real do que minhas visões noturnas, ou diurnas, aliás. Logo, sei que não posso encontrar aqui pessoas que me sejam estranhas, não importa o papel que desempenhem no meu drama. Podem ser instrumentos, podem ser úteis, podem ser prejudiciais, mas só podem representar aquilo que eu represento dentro de mim. Muitos de nós enlouquecemos. A imaginação pode se descontrolar, e de fato se descontrola. Observe a guerra de hoje, observe os conflitos no mundo hoje. Tudo isso nos mostra que a imaginação pode se descontrolar, e de fato se descontrola. Mas é o único poder criativo do mundo. Quando o homem a vê e a segue, é como fez a senhora que alimentou o estranho à porta, é como meu amigo que me escreveu a carta encontrou a rocha e, sem descer um segundo sequer, permanece sobre ela e constrói o alicerce sobre ela. Esse é o alicerce. Construa sua casa sobre ele. Não importa o que aconteça amanhã,
Não culpe ninguém. Tudo tem que voltar para aquela rocha, pois Cristo é a única causa dos fenômenos da vida, e Ele é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Portanto, quando você ouve, crê e aceita, você tem um alicerce firme, muito firme, e o mundo exterior não importa, simplesmente não existe. Se você meditar sobre isso, longe de assustá-lo, posso lhe dizer, será de uma ajuda inimaginável. Saber que tal poder reside dentro de você, que você não precisa da ajuda de ninguém neste mundo, que qualquer um que possa desempenhar um papel para auxiliar no nascimento daquilo que você está idealizando deve desempenhar esse papel, e você não precisa consultá-los, eles o desempenharão. Eles virão e o desempenharão. Sonhe nobremente. Imagine que você é o homem, que você é a mulher que deseja ser. Ouse viver essa ilusão como se fosse verdade. E então, se forem necessárias 1000 pessoas para ajudar no nascimento dessa ilusão, serão necessárias 1000 pessoas e elas desempenharão o papel. Elas não sabem por que fazem o que fazem, porque precisam desempenhar o papel. Você não precisa da permissão delas, do consentimento delas, elas desempenham o seu papel. Assim como eu desempenharei o meu, como fiz no sonho dele. Essa foi a ocasião para um dia festivo e depois uma palestra. Então, chegamos ao verdadeiro significado do sonho, a rocha. A rocha que o homem, o mundo inteiro, esqueceu. Ele se esqueceu do Deus que lhe deu a luz, e da rocha que realmente o trouxe a este mundo você se esqueceu, Deuteronômio 32, 18. Então, o homem se volta para um Cristo externo e ora a um Jesus externo, e não há nenhum. Ele ora a um Deus externo, e não há nenhum Deus externo. Moisés revelou o verdadeiro Deus. Eu sou, e não havia passado mais do que alguns instantes quando Israel, mais uma vez, fez um bezerro de ouro e o adorou como a causa de sua boa e má sorte. Assim, começaram a adorar algo feito por mãos humanas, em violação ao segundo mandamento. Não me faças imagem esculpida. Êxodo 20, 4. Seja feita com as mãos ou em pensamento. Se eu perguntasse a um cristão se ele acredita em Jesus Cristo e ele respondesse a sim, instantaneamente ele teria uma imagem mental de alguém diferente de si mesmo, ou seja, um Cristo falso. Qualquer pessoa no mundo que se diga cristã, se eu perguntasse você acredita em Cristo? Responderia a com certeza. E sem que eu lhe pedisse para descrever em palavras o seu Cristo ou o dela, ela já teria uma imagem mental baseada no que viu em uma loja. Ao lado de todas as grandes igrejas da nossa cidade, você encontra essas lojinhas vendendo todo tipo de condolências. Então você pode entrar e comprar o tipo de Cristo que quiser para se satisfazer. Quer um loiro bonito? Tem um loiro. Quer um moreno? Tem um moreno. Quer um com a pele um pouco mais escura? Tem um com a pele um pouco mais escura. E todos esses são os chamados Cristos. Você os leva para casa. Eu sei que quando eu trabalhava no vaudeville, havia 2 garotas e nós nos apresentávamos juntas o tempo todo. Como conseguíamos os shows, eu não sei. Uma delas tinha uma pequena imagem da chamada Madonna e a beijava antes de cada apresentação para dar sorte. Bem, infelizmente não funcionou. Mas era vermelha de batom. Ela não entrava no palco sem beijar sua pequena Madonna para dar sorte. E essa era a Madonna dela, a sua Virgem Santíssima. Ela também tinha o crucifixo com a figura e o beijava. Esse era o conceito dela de Cristo, além de outras coisas na parede. Então ela não está sozinha, existem centenas de milhões como ela. Mas quando você encontra a rocha e começa a construir sobre ela, deixe os rumores virem, deixe as discussões virem, elas não podem derrubar sua casa. Você constrói sobre a areia, pois esta é a areia, e então todas essas coisas a derrubam. Mas se você sair daqui construindo sua casa sobre um alicerce, que sua própria e maravilhosa imaginação humana é Jesus Cristo, que esse é o Cristo que sonha em você e sonha este mundo, então você começará a sonhar sonhos nobres. Você não o alimentará com pensamentos ignóbeis. Você se tornará seletivo e ousará assumir algo nobre sobre si mesmo. E não toda essa bobagem que lemos nos jornais. Aqui, as manchetes de hoje, as manchetes de amanhã,
Então eles vão fazer outro transplante disso, transplante daquilo, e todos estão acrescentando anos à vida. Ninguém pensa em acrescentar vida aos anos. Se você pegar Schubert, que nos deu 1000 peças musicais, quão pobres seríamos sem ele, e ele morreu aos 30 ou 31 anos, sem as obras de Keats, e ele morreu aos 26, eu acho. Tantos grandes poetas morreram jovens, mas veja o que nos legaram. Bem, eles não acrescentaram anos às suas vidas, acrescentaram vida aos anos e condensaram em 26 anos o que outros, que agora tentam transplantes para viver até os 100 anos e vegetar, conseguiriam. Este pobre homem. Estão fazendo com ele o que fazem com cães, macacos e ratos. Primeiro veio o coração, depois a vesícula biliar, depois o estômago porque estava sangrando, então esta noite o baço, e amanhã de manhã outra coisa. O pobre homem está lá, sendo submetido a procedimentos como se faz em laboratórios com cães. Bem, não é para isso que estamos aqui para sonhar nobremente. Então, ao final de um certo intervalo de tempo, deixe o sonho partir. Você continua sonhando porque você não morre, nada morre, porque você não pode ir para a morte eterna naquilo que jamais pode morrer e você é Deus, o Deus dos vivos, portanto você nunca pode morrer, não de verdade. Mas você pode sonhar com a morte, sonhar com o nascimento, sonhar com todas essas coisas. Mas você não pode realmente. E você nunca realmente saiu de casa, não na eternidade, então a descida é apenas na consciência. Você nunca saiu. Agora, vamos entrar no silêncio. Agora, podemos fazer perguntas? Alguma pergunta, por favor? Bem, antes de mais nada, quero agradecer pelas cartas, por favor, continuem enviando. Elas são muito úteis para todos que as leem. Quando se sabe que ele fala por meio de sonhos e visões, o que mais se pode ouvir? Ainda não tive notícias da minha esposa, embora eu tenha escrito para ela, então talvez ela responda. Quando ela responder, compartilharei com vocês. Pergunta. Gostaria de lhe perguntar o que entende por imaginação humana. Seria o mesmo que consciência? Resposta. Sim, eu diria consciência. Mas se eu usar imaginação, que é o que tenho usado, transmite uma mensagem mais clara para a pessoa comum. No meu primeiro livro e no primeiro capítulo de Sua Fé é Sua Fortuna, eu usei esse termo, e não tenho motivos para mudá-lo. Eu disse. A consciência incondicionada tornou-se condicionada ao imaginar-se como algo, e então se tornar aquilo que imaginou ser, assim começou a criação. Comecei dessa forma quando escrevi o livro em 1940 e o publiquei em 1941. Bem, desde 1940, quando escrevi o livro, não tive experiências que me levassem a mudar isso. Observando a minha própria imaginação, sei que imaginei certos estados e eles se concretizaram. E se Deus cria todas as coisas e eu sei o que fiz, então, Ele é a minha imaginação. Então, quando as pessoas se preocupam com isso, eu as alerto para que observem a sua imaginação. O homem passa o dia todo imaginando coisas desagradáveis e pensando: ah, isso não é criativo, é apenas fantasia. Mas não existe fantasia ociosa, isso também é criar. Bom, até a próxima. Obrigado.